Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente vai olhar para os primeiríssimos passos, sabe? Daquele movimento que nasceu ali, logo depois da partida de Jesus, como está lá no livro de Atos. Exato. É bem isso. É a continuação da história, né? Como aquele grupo inicial em Jerusalém, que era pequeno, recebeu assim um impulso e começou a espalhar a mensagem. Isso. Então vamos mergulhar nisso. Depois que Jesus subiu aos céus, os apóstolos, os seguidores mais próximos, ficaram em Jerusalém. Foi a instrução. Uhum. E uma das primeiras coisas que eles fizeram foi escolher Matias para completar o grupo original de 12 no lugar de Judas. Sim, para recompor o colégio apostólico, né? Mas o ponto de virada mesmo, o catalisador, veio logo depois, no Pentecostes. Ah, Pentecostes, Atos 2. Esse é marcante mesmo. Descreve um som como um vento muito forte, né? Impetuoso, isso. E algo como línguas de fogo pousando em cada um, e aí eles começaram a falar em outras línguas. E o fascinante é o efeito disso, né? Tinha gente de muitas nações em Jerusalém para a festa, e eles ouviam os apóstolos falando das maravilhas de Deus, mas cada um na sua própria língua materna. Que incrível! Imagina essa cena! Pois é, aí Pedro se levanta e explica. Diz que não era embriaguez, nada disso. Era o Espírito Santo sendo derramado como tinha sido prometido lá atrás, sabe? Ele conecta tudo com as profecias e, claro, com a ressurreição de Jesus. E a reação foi, uau, imediata. Umas 3.000 pessoas, diz o texto, se converteram ali depois do discurso de Pedro. Exato. E não foi só uma conversão individual. Eles formaram uma comunidade muito unida. É verdade. Atos fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, que eram as refeições juntos, e nas orações. Isso. E tinha aquela coisa radical de ter tudo em comum. Chegaram a vender propriedades para dividir com quem precisava. Mostra uma transformação, assim, bem profunda. O começo da estrutura da igreja mesmo. Só que não foi um caminho tranquilo, né? Logo, logo apareceram os desafios, a oposição. Sim, inevitável. Primeiro com Pedro e João. Eles curam um coxo na porta do templo, isso chama muita atenção. Aí eles pregam de novo, e acabam presos, interrogados pelas autoridades judaicas. Exato. O Sinédrio. E a ordem foi clara. Parem de falar nesse nome, no nome de Jesus. Mas a resposta? Ah, a resposta é notável. Atos 4, né? Julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus. Isso mostra uma coragem, uma convicção que, segundo o texto, vinha do Espírito Santo. Uma convicção forte mesmo. Mas também tiveram problemas internos, O caso de Ananias e Safira foi um alerta sério. Sim, sobre a honestidade e o temor dentro da própria comunidade. E a pressão externa continuou crescendo, até culminar na morte de Estevão. Estevão, o primeiro mártir. Apedrejado, uma cena terrível descrita em Atos 7. E ali, aprovando aquela morte, estava um jovem chamado Saulo, um fariseu muito zeloso. Pois é. E esse Saulo se tornou um grande perseguidor da igreja logo depois. Mas aí, Acontece aquela reviravolta. espetacular, né? Na estrada para Damasco. Atos 9. Saulo tem um encontro com o próprio Jesus ressuscitado. Fica cego por um tempo, é curado, se converte e, vira Paulo, o apóstolo Paulo. Uma figura central dali para frente. Enquanto isso acontecia, outra barreira enorme estava para ser quebrada. A barreira cultural. Exato, com Pedro de novo. Ele tem aquela visão estranha com animais impuros e uma voz dizendo para ele comer. E ele resiste, Nunca comi nada impuro. Isso. Mas a visão se repete, e logo chegam homens enviados por Cornélio, um centurião romano, um gentil, um não-judeu. A visão era para preparar Pedro para ir até ele. E Pedro vai, entra na casa de um gentil, o que não era comum para um judeu da época, e começa a pregar. E aí vem a surpresa. O Espírito Santo desce sobre Cornélio e sua família, os gentios, da mesma forma que tinha descido sobre os judeus no Pentecostes. Isso foi um choque. Imagino, provou que a mensagem não era só para os judeus. Exatamente. Isso gerou um debate grande na igreja de Jerusalém, mas acabou sendo confirmado depois, no chamado Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15. Ah, sim.
onde decidiram que os gentios convertidos não precisavam seguir toda a lei judaica, tipo a circuncisão. Foi decisivo para a universalização da mensagem. Totalmente, abriu as portas. E a partir daí, principalmente com as viagens missionárias de Paulo, que começam ali por Atos 13, a gente vê a expansão geográfica mesmo. É impressionante acompanhar as viagens dele. Ásia Menor, depois atravessa para a Europa, Filipos, Tessalônica, Corinto, Atenas. Enfrentando de tudo, né? Tumultos populares, prisões, como lá em Filipos, que teve até terremoto na prisão. Verdade. E debates filosóficos também, como no Areópago, em Atenas. E em cada lugar ele ia fundando novas comunidades de fé. Isso, o livro de Atos vai narrando essa expansão, essa dinâmica. E termina de um jeito interessante, com Paulo preso de novo. Pois é, depois de ser preso em Jerusalém, ele apela para César, como cidadão romano que era. E isso leva numa viagem longa e perigosa para Roma. Teve naufrágio e tudo mais, mas ele chega. Chega a Roma, o centro do império. E mesmo em prisão domiciliar, o finalzinho de Atos diz que ele continuava predando, com toda a intrepidez, sem impedimento algum. É um final meio que em aberto, né? Sugere que a missão continua. Olhando para trás, para tudo isso que a gente conversou, é impressionante, né? Sai de um grupo pequeno, talvez assustado em Jerusalém, e essa mensagem, impulsionada por aquela experiência do Pentecostes, supera medo, perseguição, diferenças culturais gigantescas. E chega até Roma. É uma trajetória incrível. Deixa a gente pensando, né, sobre a força da convicção, como certas ideias, mesmo começando de forma tão humilde e enfrentando tanta coisa, conseguem se espalhar e mudar o mundo. Atos apresenta a visão deles, claro, que foi a ação de Deus, o poder da ressurreição. Mas a dinâmica em si é algo para se pensar. O que será que mais chama atenção hoje olhando para essa jornada inicial? É uma ótima pergunta para refletir. Uma reflexão poderosa mesmo. Bom, por hoje acho que ficamos por aqui. Deus te abençoe.